A terra que lhe damos a conhecer hoje estende-se por um território que detém uma das mais antigas demarcações com referências escritas na história de Portugal. É por isso um dos mais ancestrais concelhos portugueses. Nas suas imensas particularidades, convém dizer-lhe que esta terra se desenvolve nos vales do Rio Tua e do Rio Douro. Prepare-se para ver paisagens únicas e surpresas que só aqui encontrará. Mas antes, espreite estas imagens e descubra onde nos encontramos. Juntos caminharemos por Carraseda de Anciães, um concelho do distrito de Bragança com muita diversidade paisagística e um património arqueológico e arquitetónico muito rico. Estas são apenas algumas das potencialidades que lhe iremos mostrar hoje, mas agora vamos pôr pés ao caminho e começar o Pontos Cardeais de hoje. Carraseda de Anciães é embrulhada em paisagens marcantes e distintas. Tem a delicadeza dos socalcos do Douro e a dureza das escarpas que amparam o Tua. Dos vales míticos potenciam-se produtos únicos, assim como a beleza que caracteriza esta vila do distrito de Bragança. A maçã doce leva o nome da terra mais além e as suas gentes têm vincado o bem receber transmontano. É um concelho muito atrativo para ser visitado pelas suas múltiplas ofertas. Nós costumamos dizer que tem história, tem património e tem paisagem. E além disso tem pessoas que sabem receber e tem também uma gastronomia muito rica. A viagem do Pontos Cardeais começa na loja interativa de turismo. Aqui recolhemos a informação necessária de forma didática. Os pontos de interesse contêm explicação e localização para facilitar a viagem pelo concelho. Tem também alguns produtos representados. As ruas do centro são movimentadas com muito comércio à mistura. Os canteiros, delicadamente ornamentados, são o espelho da dedicação dos locais. A beleza das flores pinta um quadro vivo, um lugar de paz e tranquilidade, mas que nos faz querer conhecer mais. O Pelourinho é um monumento diferenciador e representa o poder judicial da época. Apresenta o escudo de armas de Dom João V, envolvido por enrolamentos vegetalistas do tipo barroco. Junto ao Pelourinho, salta à vista a Fonte das Quatro Sereias, ornamenta a rua e resulta num espaço agradável. Em frente está uma casa brazonada que atualmente funciona como uma biblioteca. Continuamos a viagem e vamos conhecer o Parque Internacional de Escultura de Carraseda de Anciães. É constituído por 10 esculturas em granito localizadas na área urbana da vila. Estas obras refletem as diferentes visões de 12 escultores. Os temas variam, mas estão relacionados com a arte e a vida. Em Carraseda pode visitar também um museu ao ar livre, um museu de escultura contemporânea, que foi coordenado exatamente pelo professor Alberto Carneiro, com diversas esculturas de diversos escultores internacionais e que tem um valor inestimável. Há algo que espreita no horizonte sobranceiro à vila e é um moinho de vento. Foi mandado construir no ano de 1900 por Damião Gonçalves Neves. Um aparelho motor externo que capta a ação do vento através das velas e o aparelho de transmissão e moagem que permite moer os cereais. O Pontos Cardeais foi conhecer mais sobre a história do concelho e o melhor é parar no SICA, Centro Interpretativo do Castelo de Anciães. Carraseda de Anciães é um concelho que remonta a 1734, mas antes existia o Concelho de Anciães. Portanto, temos uma vila amuralhada de Anciães, que tem uma história muito rica e muito antiga, e temos um centro interpretativo desse castelo, para que as pessoas, quando o possam visitar, possam já ir munidas, digamos assim, de muita informação. Este espaço foi pensado a partir das ruínas de uma casa tradicional e está dividido por 2 pisos. Estão expostos artefactos arqueológicos e um discurso museográfico sustentado em 10 anos de investigação arqueológica ao longo do concelho, embora tenha tido grande expressão no castelo e na vila amuralhada.
Antes de chegarmos ao alto da colina de Anciães, encontramos a igreja de São João Batista. Esta igreja acaba por criar uma curiosidade e uma surpresa no panorama do estilo românico português. Ao lado estão sepulturas antropomórficas e estima-se que sejam do período da Baixa Idade Média. O Castelo de Anciães tem uma história milenar, desde esse período que as características geomorfológicas terão contribuído para a ocupação sucessiva deste local. Este castelo ganhou particular atenção durante a Reconquista cristã. O castelo medieval distribuía-se dentro de uma muralha de planta ovalada, reforçada por 5 torreões quadrangulares. Além da torre de homenagem, dividida internamente em 2 pavimentos, este perímetro abrigava a cisterna do povoado, podendo ser observados, ainda hoje, os alicerces de antigos edifícios. Foi uma fortificação muito importante. É um local onde tem sinais de ocupação humana de há 5.000 anos, portanto foram feitos ali trabalhos arqueológicos importantes e que nos permitem dizer isso. Mas foi no século, desde o século X, XI, foi um local muito importante até ao século XVII, XVIII. Do alto, avistamos a bela paisagem transmontana, a longa muralha e o bairro onde outrora vivia a população. Muros que resistiram ao tempo e nos fazem imaginar como seriam as casas. Dentro das muralhas está a igreja de São Salvador de Anciães. Portadora de uma beleza impactante, é constituída por 2 corpos, nave e capela-mor, mas a sua originalidade está no tímpano pantacrator do portal principal, cuja iconografia de Cristo em Majestade constitui o mais completo exemplar do românico português. A porta, virada a sul, é estilisticamente mais rica, sendo de realçar o arco e os seus capiteis. Ao lado está um pequeno templo com túmulos. São infindáveis os pormenores desta igreja e a perfeição que a constitui. O núcleo museológico do azeite, do Museu da Memória Rural, dá a conhecer como era produzido o azeite num lagar tradicional de prensa de parafuso central. Todo o processo relacionado com a produção tradicional do azeite encontra-se aqui representado. Inicia-se na apanha da azeitona, depois nas pulhas trocadas entre ranchos de jornaleiros. O seu transporte tem também o enceiramento, caldeamento, prensagem e, finalmente, a operação de decantação que irá levar à obtenção do fino fio de azeite. Temos um museu de memória rural, instalado em Vilarinho da Castanheira, uma freguesia deste concelho, e que tem núcleos museológicos espalhados pelo concelho, nomeadamente em Lavandeira, o núcleo museológico do azeite, e em Lozelos, o núcleo museológico de Atelha. Carraseda de Anciães tem um património religioso muito rico. A igreja de Santa Eufémia é um templo seiscentista de planta alongada. Conserva um teto com caixotões pintados que representam cenas da vida de Cristo e da Virgem e na capela-mor uma árvore de José. Como o nosso programa não perde um bom desafio, decidimos explorar as encostas. O caminho, que nem sempre é fácil, levou-nos até ao Douro Granítico. Blocos de rochas gigantes espalhados que rivalizam com o xisto que compõe o outro lado da paisagem. No fundo, o Rio Douro, que presenteia a caminhada com uma imagem idílica. Aqui, a natureza tem poderes mágicos. O concelho tem uma rota de miradouros que permite aos visitantes acederem a pontos de observação único e a deslumbrarem-se por paisagens que o território oferece. O miradouro dos Olhos do Tua carrega em si tanta beleza que corta a respiração aos mais céticos. A estrutura que nos leva até descobrirmos o rio Tua representa a quilha de um barco, numa alusão à recente navegabilidade deste curso fluvial. Temos paisagens muito bonitas e muito diversificadas. Embora Carraseda de Anciães seja um território relativamente pequeno, cerca de 280 km², mas o que é certo é que temos o Planalto, onde está implementada a vila, onde estamos agora, e depois 2 vales de 2 rios
diferentes, mas que são dois vales bonitos pela sua diversidade. Temos o Vale do Douro, subejamente conhecido e classificado, e temos o Vale do Tua. O rio Tua é um afluente da margem direita do Rio Douro, no território da Terra Quente do Nordeste transmontano. Corre selvagem e magnífico, em nome próprio, por mais de 40 quilómetros. Forma uma paisagem sublime junto dos vinhedos e oliveiras. Mas para aprimorarmos o conhecimento é melhor visitar o Centro Interpretativo do Vale do Tua. O ponto de partida tem como tema Sentir o Vale. O túnel da linha ferroviária inicia uma viagem sensorial onde a biodiversidade, a geomorfologia e o património se revelam através de filmes, imagens e cheiros. O segundo tema chama-se Revelar o Engenho. Aqui é contada a história da construção da linha de comboio. Pode fazer uma experiência virtual que simula a viagem de Dresina pelo troço de linha submerso. O outro passo é descobrir a obra. O projeto de construção do aproveitamento hidroelétrico da Foz do Tua tem a assinatura do arquiteto Eduardo Souto Moura. Através de uma maquete e entrevista, compreende-se todo o processo de criação. Por fim, o ecrã touch que permite explorar tudo o que aprendeu no Centro Interpretativo. A Casa dos Cantoneiros, Foz Tua Wine House, é um novo espaço dedicado à divulgação e comercialização de vinhos e produtos regionais produzidos no concelho. Depois da recuperação, esta casa dá a oportunidade aos visitantes de efetuar provas de vinhos, queijos, enchidos, compotas e frutos secos. O Caixão da Rapa é um dos mais importantes sítios da pintura rupestre pré-histórica portuguesa. Nesta superfície, ordena-se uma sequência de motivos. Embaixo, segue a linha férrea e o rio, um dos lugares mais emblemáticos da região do Douro. A viagem está bem longa e recheada de bons motivos para continuar, mas antes mostramos-lhe uma proposta de alojamento. Este é um lugar magnífico e perfeito para usufruir das paisagens e socalcos, dos dias quentes e, claro, de toda a comodidade dos quartos. Os espaços comuns convidam ao lazer e ao descanso. A Vila de Carraseda de Anciães está repleta de muitos encantos, mas pelo concelho há muitas maravilhas para ver e descobrir, e nós vamos conhecê-las. Caminhar pela região do Douro é sinónimo de vislumbrar a beleza das vinhas. Em Carraseda de Anciães, tem a oportunidade de fazer um passeio pedestre na época das vindimas. São 10 quilómetros onde o contacto do homem e da natureza se traduz em momentos de puro lazer. Ribalonga é uma aldeia carregada de tradições e a Lagarada é o ponto alto. Os lagares enchem-se de uvas vindas dos socalcos e há muita música e tradição na pisa das uvas. A paisagem que vai marcando a nossa viagem tem variações. Bem perto da estação ferroviária da Brunheda, o rio Tua segue o seu curso com as vinhas antigas que se sobrepõem. A antiga linha do comboio, que outrora aqui passou, combina com a paisagem bucólica, mas que ao mesmo tempo é apaixonante. Seguimos na rota dos miradouros e desta vez paramos no Miradouro de São Lourenço. Neste lugar, o observador pode entrar na silhueta de São Lourenço e desfrutar da paisagem. As escarpas tortas e firmes são o contraste das águas que correm calmas. O verde envolvente traz frescura e vida. Uma imagem selvagem que nos faz respirar fundo e absorver o perfume que a Mãe Natureza nos dá. As termas de São Lourenço são compostas por águas sulfurosas que atraem muita gente. Ainda preservam a antiguidade com a primitiva fonte. E como estamos a falar em antiguidade, o megalitismo está presente no território. A Anta de Zedes estrutura-se com 8 esteios imbricados, incluindo a pedra de cabeceira e a respectiva tampa do monumento funerário. Na parte interna, conservam-se alguns vestígios de pintura a ocre, cujos contornos e motivos se encontram mal definidos. O concelho tem solos férteis e na zona do Planalto, a plantação da maçã constitui números expressivos na economia local.
Aqui no Planalto de Anciães, sem dúvida, temos já cerca de 700 hectares de pomares de macieiras. Nós temos múltiplos produtos alimentares, mas temos 3 de excelência e que são o rosto da nossa feira: a maçã, o vinho e o azeite. Aqui no Planalto, sem dúvida, a rainha é a maçã. É uma maçã de altitude neste Planalto e que tem condições para promover e produzir uma maçã de altíssima qualidade e que é muito apreciada. O cheiro doce dos pomares paira no ar. As maçãs são de elevada qualidade e saem para abastecer os melhores mercados. A aventura por esta terra transmontana vai longa e o melhor é carregar baterias. A gastronomia transmontana tem paladares vincados e cores vivas. De pequenos petiscos fazem-se manjares vindos do céu e a mesa que temos para lhe apresentar hoje encheu-se de cor e muita tradição. Já viu que a mesa está uma tentação, portanto, vamos conhecer as entradas. Temos aqui então o presuntinho, o presunto e o salpicão, a alheira e a chouricinha, o azeite com as torradinhas. Já está com água na boca, então veja os pratos principais. Temos o bacalhau assado, com a batatinha a morro e com os legumes, que são os legumes sazonais, que é os legumes que temos na época e aproveitamos para pôr no prato. E nos pratos de carne temos? Temos então a postinha, também servida com batata a morro ou legumes, batata frita, salada, e depois também temos o cabritinho assado no forno com batatinha assada. E temos o ensopado, o botelho é um legume também, depois vem a abóbora. Como é tenrinho, a gente faz um ensopado com pão. Também fica bem e é acompanhado às vezes também com a posta, ou com a costeleta de vitela, ou até propriamente com o cabrito. Temos aqui uma alheira acompanhada com legumes. O que ela dá, tanto dá para de entrada, como dá como prato principal. E nas sobremesas? Temos aqui o arroz doce, que é uma sobremesa tradicional. E depois temos a maçã assada e a tarte de maçã. Temos aqui o vinho do Porto, que fica muito bem acompanhado com a maçã, com a tarte. São os biscoitozinhos feitos cá também, que também acompanham com o vinho do Porto ou com a sobremesa. E para acompanhar os pratos, nada melhor que os vinhos da região. Nós trabalhamos muito com a Vinhas do Tua. Esta é uma marca nossa, marca Convívio, que a gente praticamente é mais para oferecer aos clientes. E temos aqui os azeites com o qual nós trabalhamos as nossas comidas. O Pontes Cardeais volta a caminhar nas paisagens para seguir até ao Museu da Memória Rural. O museu procura essencialmente manter a identidade do concelho. De forma pedagógica e interativa, através desta timeline ou cronologia móvel, ficamos com total conhecimento dos anos e épocas dos acontecimentos mais importantes. O ciclo do vinho explica todo o processo. Começa na plantação, depois nos trabalhos agrícolas efetuados ao longo do ano e, por fim, o fabrico do vinho. É possível conhecer as alfaias agrícolas de tempos onde a tração animal e a mão do homem eram os utensílios fundamentais dos trabalhos. No piso superior, encontramos os ofícios tradicionais transmontanos. Estão representados o ferrador, canastreiro, o pescador do Rio Douro, padeira, queijeira, tanoeiro, sapateiro, entre outros. Com a evolução dos tempos, alguns já desapareceram, mas neste espaço museológico é possível conhecer as características de cada ofício. Tem também o ciclo do pão e, claro, o da lã. Deixamos as profissões, mas continuamos na história. A anta de Vilarinho da Castanheira, ou Pala da Moura, localiza-se junto ao complexo de Moinhos do Ribeiro do Coito. Esta estrutura, que já não apresenta qualquer vestígio da sua mamoa, insere-se numa tipologia frequentemente observada na arquitetura funerária megalítica. A anta de Zedes e a anta de Vilarinho da Castanheira são duas antas, embora diferentes, mas tanto uma como a outra são classificadas, são de interesse público e portanto, são mais um vestígio importante em termos históricos. Vilarinho da Castanheira tem um lugar ideal para parar e deixar-se ficar. Este alojamento dispõe de espaços onde não ouvirá nada para além do cantar dos pássaros.
Os exteriores são um modo para se refrescar na piscina ou aproveitar as sombras para os dias quentes. O interior é amplo e equipado com sofisticação e conforto. Como tem sido frequente, a paisagem que nos acompanha é arrebatadora. Há locais onde a imensidão da beleza é quase inexplicável. O Mirador da Fraga da Ola tem este nome porque daqui pode observar a famosa queda de água. Das pedras surge a água que dá a este lugar uma imagem única. Avistamos as videiras em carreiros milimétricos que se vão desenhando nas íngremes encostas. Nesta panorâmica vimos o Vale do Rio Douro e o Vale do Ribeiro da Vila. A Senhora da Ribeira é uma pequena povoação de Carrazeda de Anciães. Podem dirigir-se à zona do Douro. Nós temos uma frente ribeirinha muito considerável, de cerca de 20 km, onde podem fazer essa rota e exatamente desfrutar de um dos vales mais bonitos do mundo e de uma região vitivinícola também muito apreciada. As embarcações que ora sobem e ora descem o rio e a luz que este lugar tem é pura magia. Somos rodeados por vinhedos e pela magnitude da região do Douro. Uma região especial que faz da navegabilidade uma imagem idílica e romântica. É tempo de começarmos a subir porque ainda há muito mais para ver. O Miradouro Rota do Douro é mais um ponto de visita na Rota dos Miradouros. Cada um tem o seu encanto e têm sempre vistas e perspectivas diferentes. Atreva-se e descreva-os você mesmo. O Museu da Telha faz parte do Museu da Memória Rural. Conta a história desta arte, que foi durante muito tempo uma atividade comercial nas localidades de Marzagão e Luzelos. Pode encontrar a explicação desde a origem ao produto final. A Feira da Maçã, Vinho e Azeite de Carrazeda de Anciães atrai milhares de pessoas. Nestes dias, comercializam-se os melhores produtos da terra. Vendem-se toneladas de maçãs que já têm muita fama na região. Nós promovemos a Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite no momento em que também a vila de Carrazeda de Anciães está em festa. E, portanto, há aqui uma mistura de feira para promoção de produtos, mas também a atratividade do concelho para o turismo, que é uma atividade económica cada vez mais importante. Sem esquecer, obviamente, momentos de animação que são sempre muito apreciados à noite. Cai a noite e sobem ao palco nomes sonantes da música portuguesa. A feira enche e a madrugada segue, com animação e produtos para todos. Rasga o dia e pelas ruas desfila o cortejo etnográfico que dá vida a algumas das mais antigas manifestações e usos rurais deste território. Os trajes trazem cor e alegria e vêem-se representadas as tradições e os costumes. Carrazeda de Anciães carrega nobreza na sua aura, a ancestralidade na história e a dureza de um território que vincou a personalidade das suas gentes. Terra calma, com paisagens impactantes e de uma beleza que perdura para sempre. O que eu queria despertar nas pessoas era a curiosidade realmente de virem por estas paragens e poderem desfrutar durante algum tempo, e não digo que tenha de ser tudo no nosso concelho, porque nos concelhos vizinhos com certeza também há atratividades, mas no nosso concelho podem com certeza apreciar e deliciar-se com algumas das coisas mais bonitas que este espaço português tem para oferecer. O programa de hoje foi marcado por paisagens de cortar a respiração, por tradições antigas e por um património que orgulha a história do país. Fomos recebidos de braços abertos por gente hospitaleira que o receberá a si da mesma forma. Não perca mais tempo e agende uma visita a Carrazeda de Anciães. Nós descobrimos tudo isto, você descobrirá muito mais.